Bom dia. Acho que aqui tá bom, aqui em cima, melhor ficar mais alto. Eu quero, primeiramente, registrar minha alegria de estar aqui em Oeiras e, mais ainda, estar numa universidade que forma a nossa geração, que vai tomar conta do Piauí e de Oeiras daqui a pouco. Está pertinho de vocês é que serem os responsáveis pelo nosso destino, do Estado, do Brasil, né, e do município. Mas eu sou do tempo antigo, analógico, como se diz. Eu esqueci o pendrive, ainda bem que eu trouxe no papel a anotação, senão eu teria que falar de improviso, né? Eu conheci duas meninas aqui, estudantes, Beatriz e Aide, não sei se vocês estão aqui, e eu anotei meu telefone para elas me seguirem no Instagram, e eu digo, você não vai anotar não? Não, eu já fotografei. Diferente. O nosso diretor, reitor aqui, falou rapidamente dessas credenciais, mas o que importa é assim, eu sou piauiense, da Gema, aqui de Simplício Mendes, fui uma criança de classe média baixa, meus pais precisaram se mudar para Teresina, como muita gente precisou e ainda hoje precisa se mudar para uma cidade grande, né? E eu fui em cima de uma carroceria de caminhão. A viagem demorou 3 dias. Hoje se faz essa viagem em 5, 6 horas, né, de carro. Ou 3 horas, depende do motorista doido, né? Não, simplesmente para Teresina, né? Mas tem gente que faz 3 horas, é um doido. E aí, é o que eu começo a chamar a atenção pelo seguinte: parte dessa redução do tempo se deve a um trabalho que eu fiz como secretário de Estado e depois como deputado federal. O asfalto de Oeiras a Simplício Mendes, não é de Simplício Mendes para Oeiras, de Oeiras para Simplício Mendes, foi feito quase que totalmente com recursos que eu consegui para o governo do Estado, né? Então, essa é a introdução que eu queria dar, além do que já foi dito aqui. Ou seja, aquele menino pobre lá de 1970 e pouco, 60 e pouco, 50, sei lá, né? Aliás, 1955, quando nós viemos de Simplesmente para Teresina. A data de nascimento eu vou dizer logo, 1949. Faz tempo, vixe, né? Vixe. Mas você sabe que eu estou novo ainda, né? Na verdade, essas datas, né, que a gente fala assim, elas têm alguma importância para nós, especificamente, ou para a sociedade em que a gente vive, né? Por exemplo, 1949 é um ano que eu registro como importante, porque pela primeira vez o setor extrativista do Piauí, o valor do extrativismo vegetal, ultrapassou o valor, a agricultura ultrapassou o extrativismo, ou seja, o Piauí deu um salto de qualidade na sua economia, que era extrativista, da Carnaúba, do Babaçu, né? Coisa de que país desenvolvido não existe. Ninguém sabe qual é o produto extrativista na Alemanha. Tem. Nos Estados Unidos. Tem, né? Então, quanto mais atrasada a sociedade, mais importante é o extrativismo. E na história da humanidade, assim também, os primeiros homens e mulheres, né, os seres humanos, eram extrativistas e caçadores. Depois é que foram agricultores. E aí a história explica o resto, né? Mas a solicitação, aí o doutor Carlos Rubens, que sugeriu que eu viesse, e falou com o diretor do campus, que eu viesse para fazer essa palestra, uma conversa, um bate-papo, aproveitando que eu estava em Oeiras. Vim ver a festa do Divino pela primeira vez, eu nunca tinha visto, né? O que para mim era uma falha, né? Não conhecia a festa do Divino de Oeiras. Eu conhecia a de Alcântara, no Maranhão. Você tem que conhecer a daqui, né? A de Amarante. A de Valência eu conheci há uns 3 anos, é muito bonita também, mas não é nada comparado com a de Oeiras. Bom, e hoje à noite tem uma solenidade na Câmara Municipal
a entrega de título de cidadão a um amigo meu, que foi juiz aqui, doutor Elmar Carvalho, que é membro da Academia Piauiense de Letras, e meu colega, meu confrade. Aí eu disse, bom, eu já tenho que fazer aí, falta preencher esse tempo da segunda-feira. Então, arranjaram o Bill e o diretor. Cadê o diretor? Mas sai. Essa conversa, e à tarde nós vamos conhecer uma grande obra aqui, que é a barragem de Salinas, com o nosso vice-prefeito. E a palestra sobre o Piauí, o desenvolvimento do Piauí, e naturalmente o Eiras, né? Eu indaguei, nós temos aqui no campus curso superior de administração, licenciatura em física, né? Quem é que faz administração aqui? O curso de administração. Tem curso superior e técnico, né? Isso e técnico. Todo, né? Comércio e agropecuária, quem é que faz? Aí, mais animado, né? O agro domina, o agro é tech, né? O agro é tech. Não é para quem trabalha, não é para quem tira foto, não. Então vamos assim, eu vou tentar adaptar essa palestra. Essa palestra é dada em todo lugar, mas em cada lugar que eu chego, eu tenho que fazer um pouco da adaptação para as pessoas que estão presentes, né? Então, a primeira coisa que eu falei, que é agro, é essa passagem, em 1949, do extrativismo como mais importante para a agricultura, como o mais importante setor, o agro, né? A agricultura. É a animação. E 1970, aí nós estamos chegando mais perto, foi quando o Piauí deu outro salto com a barragem de Boa Esperança, a energia elétrica. Eu, quando era estudante no ginásio e no grupo escolar, era na base da lamparina, né? 9 horas, 10 horas, já em Teresina, a luz apagava. A luz funcionava até 10 horas da noite, 9, 10 horas, e olhe lá, né? Então imagine um estado que não tem energia elétrica, como é que a indústria, como é que as empresas funcionam sem energia elétrica? A bateria, né? Com gerador, não tem como funcionar. Bom, mas o que se diz hoje é que o Piauí, a partir de 1970, começou a crescer, e crescer mais do que outros estados do Brasil, ou como a média do Brasil. E aí eu vou entrar num conceito que vocês da física já sabem, que é a relatividade. Tudo é relativo, né? Então, como propaganda de governo, o governo diz, o Piauí cresceu mais do que a média do Brasil. Como se fosse o governo que gerasse o crescimento. Quem gera o crescimento são as empresas, são as pessoas, né? Mas se você vai examinar, aí como não tem curso de estatística nem de economia, eu vou só explicar um pouquinho que a economia se divide em 3 grandes setores. O setor primário, que é o agro, o setor secundário, que é a indústria, de modo geral, e o terciário, que é o comércio, né? O serviço, de modo geral, né? Então, se você vai para o primeiro deles, que é o setor primário, não cresceu mais do que os outros. Cresceu muito, mas não cresceu mais. Mesmo com essa grande produção da soja, dos grãos, do algodão no cerrado. A indústria também não cresceu mais. Cresceu mais o quê? Os serviços. Aí você vai para os subsetores dos serviços. Tem comércio, tem financeiro, aluguéis, tem vários subsetores, né? O subsetor que mais cresceu foi o comércio. Ora, se você não teve grande crescimento na produção primária, nem na produção industrial, e o comércio que cresceu, foi em função de mercadorias importadas. Não é isso? E esse dinheiro que traz as mercadorias importadas são os recursos chamados dessas transferências federais, que é fundo de participação, fundo, a previdência privada,
a Previdência Social, o INSS, e essas transferências compensatórias, tipo Bolsa Família. É dinheiro que vem de fora que estimula o comércio aqui. Então nós estamos crescendo, entre aspas, ilusoriamente, mais do que o Brasil, né? Então é bom a gente saber a explicação das coisas, porque na ciência é a causa daquele fato, né? Nós temos que ir atrás dessa causa. Por que o Piauí cresceu mais do que o Brasil? Em 2002, o PIB do Piauí representava, e aí, somente 0,61% do PIB do Brasil. Passou para 2016, 0,68%. Cresceu, sim, mas não cresceu tanto assim. Se você quer crescer mais do que o resto, você tem que acelerar seu crescimento muito mais do que o crescimento do outro, senão você vai ficar sempre com esta mesma diferença, né? E aí o que preocupa, eu fiquei mais preocupado quando eu fiz esses dados atualizados, aí eu chamo a atenção do pessoal do agro. O Piauí sempre foi tido como grande criador de gado, né? As fazendas de gado, aquela coisa toda, tudo é passado, né? Se você pensa, o que é o vaqueiro? O vaqueiro foi um herói que ocupou o território do Piauí. Só isso. A criação de gado com base em vaqueiro, gado solto, é sinal de atraso econômico. A pecuária moderna é a pecuária intensiva, né? Intensiva de pasto, intensiva de capital, etc, etc. A mecanização e assim por diante. Como dizem quem estuda, você pode crescer de lado, que é comprando mais terra ou adquirindo mais terra, como foi no passado. Os grandes proprietários adquiriam mais terras. Mas hoje você pode crescer e deve crescer para cima, ou seja, com aumento de produtividade. Produtividade na pecuária. Quantas cabeças de gado você cria por hectare de pasto? Antigamente era 10 hectares para uma cabeça de gado. Hoje é o contrário, você bota 10 cabeças de gado num hectare de terra, né? Esse é o progresso que nós temos que seguir. Bom, mas aí vem a preocupação. O Piauí, e aí todo mundo sabe que o Piauí tem condições favoráveis para a agropecuária. O Piauí era o 4º colocado no Nordeste e hoje é o 5º, de 2000 para cá. Perdeu uma posição. Os caprinos era 2º, passou para 3º. E caprino tem outra vocação do Piauí. O rebanho ovino de 3º para 4º lugar. E, coincidentemente ou não, mas aí não é coincidência, foi Pernambuco que assumiu esse papel, esse lugar do Piauí. Pernambuco cresceu uma posição a mais. E o que é isso? Os produtores e o governo que tem muito mais noção de prioridades ou de estratégias de crescimento para o setor público e para o setor privado, como um todo, e para individualmente cada produtor. Isso, para mim, é um sinal de atraso, você perder uma posição nos principais rebanhos, não é? Bom, aqui tem outro dado que me surpreendeu, e aí eu tive uma surpresa a favor, positiva, que é a produção de mel. 2000, o Piauí representava 46,7%, quase metade do Nordeste, e caiu em 2017 para 34, 35%, ou seja, de metade para 1/3. Mas aí anteontem eu tive uma grande surpresa de visitar com o Dr. Carlos Rubens uma empresa de mel aqui, Samel, né? Que é a maior exportadora e de qualidade, não é quantidade. Porque o Piauí antes exportava mel em bruto, sem refinar, e não tem valor agregado. E agora não, o valor agregado é muito maior por conta dessa tecnologia que ele está empregando aqui. E eu vi lá a tecnologia que ele desenvolveu com os técnicos dele, os grandes condensadores, não, tonéis lá, e como é que é o nome? Escapou a palavra.
os filtros lá, para filtrar o mel bruto para mel em nível de exportação ou de envasamento naqueles potezinhos pequenos, né? E aí caberia a vocês saber o que é que aconteceu com o mel do Piauí com a contribuição desta empresa. Uma empresa sozinha está contribuindo para o Piauí se manifestar mais afirmativamente no mercado nacional e internacional. E aí a surpresa é essa, de vez em quando esse nosso agro, ou nosso industrial, o nosso comerciante de serviço, ontem lá em Conceição do Canindé, que é uma barragem que foi feita com meu esforço como deputado federal, hoje leva o nome do meu pai. E aí eu me surpreendi, essas coisas a gente não pode deixar de aprender todo dia. Eu soube lá ontem que um dos produtores está exportando tomate para o Canadá. Um negócio que não cabia na minha cabeça, que simplesmente Conceição do Canindé, o nosso Vale do Canindé, exportando frutas para um país como o Canadá, que é exigente. Não é o Paraguai, o Bolívia, aqui pertinho. É um país longe, altamente desenvolvido e altamente exigente na qualidade do produto. Ou seja, aí entre aspas, é um piauiense lá do interior produzindo em alta qualidade para o mundo. Isso não é pouca coisa. Bom, mas aí onde vem também as preocupações, que eu acho que a conta tem que ser apresentada, né? E o papel tem que ser transferido. Agora, a minha geração está saindo, está entrando de vocês, certo? Todo o esforço que o Piauí tem feito na educação, está indo tudo bem, mas não está sendo melhor do que poderia ou deveria. Por exemplo, analfabetismo no Piauí, que aí eu vou dizer assim, há 130 anos, em 1872, aí longe, né? Até eu acho velho, foi o primeiro censo feito pelo IBGE. O Piauí tinha uma taxa de analfabetismo de 86%, quase todo mundo. E o Brasil 84%, então era empate, né? Aí veio 1970, 100 anos depois, o Piauí 61% e o Brasil 34%. Ou seja, o Brasil correu muito mais na solução desse problema do analfabetismo. E nós ficamos comendo poeira, como se diz. Em 1999, aí eu não trouxe, está no pendrive, mas não. Em 1999, o Piauí com 31% e o Brasil com 13%. É uma conta que essas gerações nossas, a minha e outras, têm que pagar. Por que não foi feito um esforço maior ainda, né? Para que menos piauienses estejam nessa condição de não saber ler e escrever? E o pior ainda é que existe o conceito de analfabetismo funcional, que é a pessoa que é alfabetizada para ler e escrever o nome ali, mas não sabe escrever um bilhete. Quem não sabe escrever um bilhete, só sabe assinar o nome, é analfabeto. Ele não compreende uma ideia e passa para o papel. Uma frase. Isso é analfabetismo funcional. E aí vem essa tecnologia nova da internet, né? O internetês. Como é que diz? OBG, obrigado. OBG. ABS, abraço. Não. Você está deixando de saber escrever. Está criando uma linguagem nova, tudo bem. É rapidez, é tal e tal, né? Mas nós não estamos no tempo de telegrama, que você pagava por palavra, né? Eu acho que é uma obrigação nossa, de estudante principalmente, escrever a palavra toda na mensagem do WhatsApp. Saudade, né? SDD. Pode ser saudado. SDD é saudado, não é saudade. OBS. Pode ser outras palavras, né? É obrigado. Obrigados. OBG, eu escrevo a palavra toda, a frase toda, até como exercício mental de fazer uma ideia passar, não para o papel, mas para a nuvem, né?
E aí, no caso, mais um dado assim de preocupação, mortalidade infantil, que é outra culpa das gerações que não resolveram o problema. Em 1940, quando o dado começa a aparecer, o Piauí tinha 158 por 1000 nascidos mortos. Se você puxar uma vírgula aí, 15%. É muito. E o Brasil, 158, mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vou puxar logo o último ano, 45 no Piauí e 34 no Brasil. Ou seja, o Brasil como um todo está andando mais depressa na melhoria desses indicadores de desenvolvimento. Como aqui, claro, essas gerações atuais e a anterior e as anteriores fizeram muita coisa. Deveriam ter feito mais. Porque no caso, por exemplo, o exemplo que eu dei de mim mesmo. Eu vim do interior para a capital, meus pais resolveram dar melhores destinos aos filhos, mas eu sou o 15 dos 16 irmãos, 15º de 16. Então eu tive uma sorte que os outros primeiros não tiveram, ou seja, eu tinha irmão mais velho para me ajudar a estudar, comprar livro. Meu papai não comprava, meus irmãos me davam livro, ou eu herdava dos irmãos mais velhos. Aí é uma sorte, entre aspas. Então você tem que ter 99% de determinação de suor e 1% de sorte, de inspiração, o que seja. Se a gente fizer, ainda bem que eu não trouxe o mapa para fazer um exercício aqui mental com você. Eu perguntei se tinha um giz, né, um pincel para desenhar o mapa do Piauí. Não tem, mas ainda bem que vocês vão ter que pensar, como é que é o mapa do Piauí, certo? Aí onde é que está Teresina? Está bem aqui. Onde é que está o Eiros? Está bem aqui, né? Não, agora eu quero que você ou alguém venha desenhar o mapa do Piauí. Você se ofereceu, mas... Valeu, porque eu vou fazer continuar desenha o mapa do Piauí. Aí vai ser bacana. Não quer dizer que o cara sabe desenhar, não. Sobe mais. Mas é da hora. Mais em cima um pouquinho. Não, mas vamos dizer assim. Tá aí. Agora onde é que está o Eiros? Não, acho que ele não é de Oeiras não, né? Esse bunchinho tá Onde é que está? Corrente. Não. Aí corrente. Não, agora você vai continuar me ajudando aqui. Corrente. Onde é que está Picos? Mais em cima, não, tá muito por aí. Está muito longe da fronteira, da divisa. Tá bom, Floriano. Pronto. Aí onde é que está Uruçuí? Não, na base do rio. Mais em cima, mais acima, mais um pouco, mais. Aí, tá bom, por aí. Tá. Agora, o mapa está aqui na cabeça, né? Teresina. Parnaíba, até faltou Parnaíba lá em cima. Bom, se você fizer um semicírculo, eu vou fazer o seguinte, vou te emprestar esse mapinha meu aqui, aí você vai fazer. Como é teu nome? Marcos, ó. Faça esse semicírculo bem assim para eu poder fazer. Aí fica agora, vai ser por conta dele. Nós temos que ter uma noção de história e uma noção de geografia. Isso eu estou falando como economista, mas isso vale para o advogado, vale para o técnico agropecuário, para o agrônomo, vale para o professor de física. Né? Se você mora no Piauí, você tem que ter uma noção do espaço e do tempo. Né? Aí o pessoal da física sabe essa coisa do... É mais ou menos isso aí. Tá, muito obrigado.
Então, esse lá de cima, o primeiro semicírculo, você tem o quê? Parnaíba, o litoral, o delta do Parnaíba. Você tem alguma coisa ligada aqui. Qual seria um setor para desenvolver lá em cima? Turismo, né? Turismo. De Parnaíba a Lençóis Maranhenses, fica 100 e poucos quilômetros, que é outro parque nacional muito bonito. À direita, no Ceará, mais 100 e poucos quilômetros, Jericoacoara. Então, se você faz um semicírculo como está ali, você pega Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, 7 cidades, Delta do Parnaíba, e pega Jericoacoara. E o que Parnaíba é em relação a isso? Nada. Tem um aeroporto internacional e não desce voos internacionais, nem nacionais lá, habitualmente. Mas Jericoacoara desce voos que vêm de São Paulo direto. Barreirinha, no Maranhão, desce voos que vêm de São Luís ou do sul do país direto. O que está faltando? Gente, gestor, decisão, governo. Não é? Bom, aí você tem Teresina ali. Esses meios ciclos de Teresina é a influência que Teresina tem para o Maranhão, Pará, Tocantins, que foi aí um sujeito chamado José Antônio Saraiva, que tirou de Oeiras a capital, levou para lá, disse: o Piauí, esta província, tem que se desenvolver pelo rio Parnaíba. Mas por que foi isso? Por que o brigadeiro não pensou isso? O brigadeiro era um fazendeiro, morava no interior, não lia um jornal, não tinha nem televisão naquele tempo, né? Não recebia carta, não escreviam para ele. O Saraiva morava no Rio de Janeiro, foi presidente da província de Pernambuco, da Bahia, não sei de onde, e recebia notícia da Europa. Então ele soube que pouco tempo antes tinha sido criado, inventado, produzido na Inglaterra, o primeiro barco a vapor. No mesmo tempo, mais ou menos no mesmo tempo, da ferrovia, o trem a vapor, que mudou tudo, a tecnologia mudou tudo, de viagens, de transporte, etc., e de produção industrial. Por isso é que só Teresina ou outra cidade na margem do rio só veio se desenvolver depois que tinha barco a vapor. Como é que você desce, mas sobe o rio a vela e a remo não. E carregando uma carga, não dá, né? Então, essa que foi uma estratégia para Teresina ser a capital na margem do rio, porque tinha o transporte, a navegação a vapor, que foi até o ano 1957, o último vapor de uma empresa chamada Companhia de Navegação, que foi criada nesse tempo lá. A última viagem, eu já era menino, né? Não estava tanto tempo assim. Por quê? Porque as estradas chegaram, o caminhão chegou, aí outra tecnologia de transporte, os caminhões chegaram. Aqui em Oeiras, uns poucos ricos daqui, na década de 40, 30, 40, tinham 1 ou 2 caminhões aqui, 3 no máximo, né? E já era uma grande coisa. Tem um caminhão aqui em Oeiras carregando a cera de carnaúba, o pó de carnaúba para sei para onde, né? Exportação. Então, são avanços que a tecnologia vai trazendo, seja você importando a tecnologia, seja você inventando, como esse nosso empresário aqui, o Samuel, ele inventa coisa lá dentro da empresa dele. Bom, esse lado de cá, assim, a grosso modo, seria o Cerrado do Piauí, que começa ali abaixo de Floriano um pouco, Buruçuí, e vai até perto de Corrente, e vai até o Vale do Gurgueia. E aí a tecnologia da Embrapa e de empresas particulares que já desenvolveram variedades de semente de soja que se adaptam não mais só ao cerrado, tradicionalmente, como bioma, mas no norte do Piauí já tem soja sendo produzida, né? Ou seja, aí novamente é a tecnologia de produção e a tecnologia de gestão. E não adianta você produzir se isso não vai vender. Como é que você vende? Então, esse é o lado que o Piauí está crescendo. É o lado de cá, aqui, do cerrado. Soja, milho, algodão, principalmente esses 3 produtos, né? Abaixo, um pouco daquela linha nossa ali da BR-230, Oeiras, Floriano, Picos,
é a Transnordestina, que vai aos poucos, devagar, está mais devagar do que uma tartaruga, né? Mas ela vai permitir que a produção do Cerrado possa ir de trem para o Pecém, lá em Fortaleza, ali, né? Ou para Suape, em Pernambuco, lá em Recife, perto de Recife. Mas já existe hoje uma opção de exportação dessa soja pelo porto de São Luís, de Itaqui. Vai para Balsas, lá para Estreito, e aí segue de trem para Itaqui. O trem chega lá, o vagão vira dentro do navio. Esse negócio de carregador no saco na cabeça. O trem chega, despeja aqui e passa. Então é um negócio. Não dá para fazer isso em Luiz Correia. Aí, a primeira discussão, Porto de Luiz Correia. Não dá para fazer isso. Não é? Coisa que o nosso Alberto Silva disse. E muita gente boa disse, não, vamos botar uma ferrovia para Parnaíba lá. Para levar soja? Não. Para levar outras coisas, menos soja, né? Porque você não compete com essa tecnologia ferroviária, tal, portuária de Itaqui e nem a de Pecém. Então, para o norte, é o quê? Turismo. O turismo seria, inclusive, com o porto de Luiz Correia, para turismo e para pesca. Já é suficiente. Aí você diz, o Piauí é o único estado litorâneo do Brasil que não tem um porto. Vergonha. E aí a história é outra. No livro eu conto um pouco dessa história. Eu sei por que não aconteceu isso, né? O porto está lá, foi empregado lá 70% do custo, bota 30%. E aí tem uma coisa que em gestão, seja pública, seja privada, você tem o custo de não fazer é X. Tem um custo de você não fazer uma coisa é X, você tem um custo. O custo de fazer você sabe, eu sei, é tanto. O custo de eu não ir a Teresina hoje tem um preço, tem um custo. O custo de eu ir, eu abasteço o carro e vou dirigindo, chego em Teresina, gastei R$500, sei lá. E o custo de não fazer, se eu tenho um compromisso lá, que este compromisso me daria ou um prêmio, ou não sei o que, uma homenagem, uma coisa assim. Então eu tenho que ir. O custo de não fazer, muitas vezes, é maior do que o custo de fazer. O custo de não fazer o porto é maior do que o custo de fazer. 20 milhões de dólares, 30 milhões, não vale nada, entre aspas, para o Estado, como o Piauí. Bom, aí no meio de ali, Teresina, só tem Teresina. Por não. Só fazer uma contribuição sobre o porto. Atualmente, existe um projeto de implementação da área de enrocamento do porto. Acho que está todo mundo ouvindo, tá? Inclusive, o governo do estado está com obras, está finalizando obras agora para que aquele projeto sirva pelo menos como entreposto pesqueiro. E aí, nesse sentido, já tem, eu acho que já avançado, já está em negociação já a introdução de uma fábrica de enlatamentos lá na área. Sabe? Só tem duas dessas principais funções do porto Luiz Correia. É o entreposto pesqueiro, que você vai lá, tem embarcações grandes que passam, e aí uma coisa puxa a outra. Eu conheço um rapaz de lá, o sujeito era pescador, que veio, a cachorrinha puxando ele lá do Ceará. Ele veio trabalhar com o cunhado dele. O cunhado dele bebia cachaça, dinheiro que ganhava na pesca, cheia de cachaça no fim de semana, e ele guardando dinheirinho, aí foi comprando barco para ele. Esse cara tem 3 barcos, cada um custa 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto. Esse cara compra a produção de peixe de todo mundo lá e exporta o peixe. Mas ele se fez de barco, self-made man, como esse Samuel, como tantos outros aí, como esse lá de Conceição do Canindé. Então, Porto Luiz Correia é pesca e o turismo. Sabe quantas mil embarcações de turistas de lazer, gente que tem dinheiro, passa ali na costa do Brasil, rumo ao Caribe? Disseram outro dia, 15 mil, 20 mil, 30 mil. É o cara que vai no seu iatezinho, com a família, com os amigos, gastando dinheiro e tal, e tal. Passa lá por perto do Delta do Parnaíba, essa quantidade enorme, que podia entrar ali no porto para abastecer, para consertar o motor que estava quebrando, né? Para corrigir qualquer problema lá, comprar mais cerveja para beber lá dentro, mais uísque, e conhecer o Delta. Agora, lá tem que ser uma coisa controlada.
O pessoal que trabalha com turismo, em áreas de proteção, tem um limite de pessoas que podem ir por dia. No caso de Fernando de Noronha, um navio com 2.000 pessoas não desembarca lá com 2.000 pessoas de uma vez. Tem um número, porque senão você perde, bota a perder toda aquela riqueza natural. É o caso de Parnaíba. Eu vou chegar lá. Teresina é a capital, tem o comércio e tem a função estratégica, geográfica de perto do Maranhão, perto do Pará, do Ceará, não sei o quê, né? Mas fora de Teresina e fora dessas coisas de Parnaíba, não tem nada para o norte, né? Excluindo os que eu já mencionei. Aí o Cerrado é isso aqui. O Piauí novo do futuro é esse do Cerrado. Não é o do norte. E o lado de cá, que é o do semiárido, tem seca, não tem água. Só que a melhor região do Piauí para irrigação, é uma contradição aparentemente, é o semiárido. Tanto é que tem gente de Conceição do Canindé, eu acho que de Oeiras também, aqui no Vale do, né, exportando frutas para o mundo todo, São Paulo, Teresina e tal. Não é o norte, aí é uma questão de clima. Clima mais seco é mais apropriado do que o clima mais úmido. A irrigação de Parnaíba e aqui de Guadalupe são dois grandes projetos. Os maiores projetos de irrigação do Piauí, lá em Parnaíba, não foram concluídos ainda, porque o governo do Piauí diz, não, isso aqui é coisa federal, não é meu. Não, é do Piauí, então é seu também, né? Você tem que ter essa responsabilidade. Enfim, o lado de cá, onde nós estamos em Oeiras, aí eu vou, já começando a terminar assim, com uma pergunta: qual é o papel de Oeiras nisso tudo? Onde é que eu estou, eu, oeirense, nessa conversa toda aqui? Então, em Oeiras, você está ali entre Picos, entre Floriano, descendo lá para o Fidalgo, para o Canindé, não é isso? Essa região, isso aí, terminando um pouco a história da ferrovia transnordestina, é o que vai viabilizar a produção mineral dessa região semiárida. Então, o semiárido do Piauí tem duas riquezas não aproveitadas, que são as águas, essas barragens todas que tem aí, e os minérios. Já tem gente da Índia, de outros países, com concessões de lavra, de ferro e outros minerais na região sudeste do Piauí, e não exportam porque não tem ferrovia. Não dá para carregar minério de ferro em carreta. Como não dá... O senhor acha a viabilidade do Porto Seco, que existe um projeto Porto Seco em Picos? Você me lembra, eu vou já terminar com esse assunto do Porto Seco. Bom, então, o desenvolvimento dos minérios no Piauí, que é realmente grande a potencialidade, é com a ferrovia transnordestina, que também está se arrastando aí há décadas, né? Bom, mas aí foi bom lembrar, porque o Porto Seco não precisa ter água, como o nome diz, não precisa estar no mar, né? Pode ser aqui em Oeiras, pode ser em Picos, pode ser em Guadalupe, onde for, né? Por quê? Qual é a diferença? É um caminhão em vez de ser um navio. Este caminhão sai do Porto Seco já alfandegado. Tem uma autoridade da Fazenda, da Receita, confere que é como se estivesse exportando dali. Ele vai para o porto, no caso Pecém ou Recife, já entra direto no navio, não tem mais que ser inspecionado lá. Aí é a razão do Porto Seco. O Porto Seco, eu apresentei uma ideia, um projeto na época lá, para criar em Teresina, os empresários se interessaram, mas eles esperaram que o governo fizesse. O governo daria a infraestrutura, mas os empresários não tiveram interesse. E qual é a principal vantagem do Porto Seco? É para quem é importador. Porque o importador ele só retira a mercadoria que ele precisa durante aquele período. Na produção dele, por exemplo, né? Ele só paga o imposto daquilo que ele retirou. Então ele não gasta todo o seu caixa para pagar o imposto de toda a mercadoria que ele vai precisar durante meses e meses. Então é uma opção. Eu soube que Teresina está voltando essa ideia do Porto Seco lá em Teresina, né? Pois não. Como é que o senhor vê
possibilitou, inclusive, a instalação, a inauguração do AZPE em Parnaíba. O senhor falou de áreas alfandegadas, né? E a gente teve a inauguração justamente de uma área alfandegada em Parnaíba, que é a ZPE. A ZPE área dedicada à exportação. é um porto seco de uma maneira diferente, né? Não precisa estar no mar, mas lá no caso a ZPE está em Parnaíba, mas não está no mar, está a 15 quilômetros do porto, ou 20, tá? ZPE, eu também, na época que eu era deputado, eu apresentei um projeto para cá. Só que você tem uma ou duas ou três, mas quando você tem 40 ZPE, você perde o efeito. A história do incentivo fiscal tem que ter uma certa restrição. E aí a ZPE virou moda, virou febre. Mas enfim, está lá. Foi inaugurada lá. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, que é um dos diretores. Eu sei mais dessas coisas por conta dessa conversa com ele, né? Aí ele me convidou para a inauguração, eu disse, eu não posso, eu não sou do PT, né? Eu sou amigo do Elton Dias, amigo pessoal, mas não vou para a inauguração. Foi a maneira que eu disse que não podia ir, né? Mas a ZPE já foi um passo, como o nome diz, processa alguma coisa e exporta. Ali é para exportar, né? Eu acho que é um dos primeiros caminhos, que poderia ser exportado pelo aeroporto também. Por que Petrolina exporta pelo aeroporto? Petrolina exporta, é um dos maiores municípios exportadores do Brasil. Não tem mar, e não vai pelo rio, vai pelo avião. O que Parnaíba faz? Nada. Teresina, nada, em relação à exportação pelo aeroporto, ou pelo porto, né? Enfim, mas essa é uma opção. A ZPE, como o Porto Seco, são opções para o comércio exterior do Piauí. No caso de Oeiras, por que não pode ser aqui? Pode ser, aqui já tem um grande exportador. Outros exportadores poderiam surgir aqui como importadores também, né? Aí, a ideia não é só a exportação, é também a importação, né? Mas aí, para começar a fechar, esse seria o Piauí, as várias regiões, vamos dizer assim, econômicas do Piauí, ou geoeconômicas do Piauí, numa visão, como eu tenho assim, de estratégia a longo prazo. Porque uma coisa é você resolver o problema de hoje. Tudo bem, tá, a escola aqui, né? Está resolvendo o problema de hoje e nunca que resolve o problema de amanhã, que é o fim do analfabetismo, né? E aí, duas coisas para fechar. O que é que nós temos, assim, em resumo, sobre o nosso Estado? E, de certa maneira, sobre o Brasil. É uma ausência de um governo efetivo com metas e objetivos definidos. Onde é que eu quero chegar? Eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar de Oeiras a Teresina. Então, eu tenho que saber que eu tenho que abastecer o carro. Eu já sei que o meu tanque do carro me leva até Teresina. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que calibrar o pneu, eu tenho que saber se eu vou parar em Ipiranga ou lá não sei aonde, para fazer um lanche lá no Bar do Salles. Eu tenho que fazer meu projeto de viagem. E o Estado que não faz o seu projeto de viagem, pior ainda. E aí nós estamos vivendo uma sala que não tem um projeto de viagem. Para onde eu quero ir? Era para reduzir o analfabetismo a zero, ou quase zero, diminuir a quase zero o índice de mortalidade infantil, e só vou fazer assim. Não é? Essa que é a nossa realidade. Professor, eu queria só, já está chegando Pois não. Não, mas depois vai ter as perguntas, vai ter mais debate, né? E aí, essa coisa do governo não ter controle das despesas. É a mesma coisa uma pessoa, se eu gastar mais do que eu ganho, já eu vou para o banco. Aí vou para o banco, vou gastar com o banco, porque eu devia que gastar era no mercado, no supermercado, na loja, para comprar minha roupa, né? Então, controle de despesa, você tem um fluxo de caixa, como uma empresa faz. E objetivo de vida. O estudante que eu estou olhando aqui, quais são os seus objetivos? Né? Você pode, alguns dos estudantes vão dizer assim, não, eu quero aqui só me informar, levar para casa meu diploma. Esse é um. O outro diz, eu quero aprender. Aí esse é o outro. O outro diz, eu quero aprender para ensinar. Aí esse é que é o bom, né?
Porque a pessoa que não só vai saber para ele, vai aprender para ele, vai aprender para os outros que não tiveram a oportunidade que ele está tendo aqui de se educar, de se instruir, né, de aprender as novas coisas. Então, já me avisaram que já estou falando demais aqui, 11 horas, é a hora aqui do... Vamos fazer o seguinte, os alunos vão ter o horário agora de outra atividade. Mas tem outras pessoas que pretendem ficar aqui e trocar ideia. Não, eu vou, como eu não tenho anotado ali, quem quiser anotar o meu telefone para mandar uma pergunta por Zap, pode fazer. A pergunta que você faria agora, você vai fazer lá, tá certo? Então, 86... sim, cadê? Eu tenho aqui. O professor ali não vem me ajudar, né? Agora eu vou tirar uma foto. Ó. Felipe Mendes, isso aí o telefone, você pergunte. Professor, eu estava lá no Zap, não sei o quê. Você anote aí. Tirar a foto. Quem quiser, tirar a foto, não anotar não, né? Quem quiser fazer a pergunta, será o maior prazer. E agora ainda dá tempinho para quem não vai para a aula, né? Quem não vai para assistir a aula pode ficar para continuar a conversa. Muito obrigado a vocês e eu fico à disposição. Aí, aquela velha pergunta da sabedoria popular. O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O ovo, quem sabe, né? Então, essa pergunta é bem em cima do problema. Eu já me apresentei aqui como fotógrafo amador. Andei por aí tirando fotos e tal. E eu fiz umas fotos, um tempo atrás, lá nos Lençóis Maranhenses. E o Paulo de Tarso, irmão do Monsanto, que é meu amigo, peço desde Priscas, da Sudei, aí mandou uma mensagenzinha assim, curtiu e mandou. Parnaíba também tem belas praias. Tem, mas não aproveita. Aí eu respondi, quantos agentes de turismo tem em Parnaíba? Ele não sabe. Quantas pessoas existem em Parnaíba que dependem do turismo? Ele também não sabe. Não deve saber, mas o irmão dele pior ainda, que é prefeito, né? Se eu chegar em Parnaíba hoje e quiser alugar um carro 4x4, tração nas quatro rodas, ou um bug, sei lá o que, não existe. Eu vou ter que bater na internet aqui, procurar no Google, porque não tem. Quantas mil pessoas chegam em Parnaíba por dia? Ninguém sabe. Mas chega muita gente, a gente sabe que é muita gente, né? Então, quem é que quebra o círculo vicioso, né? É o prefeito, ou é o turista, o governo do estado, a empresa. O que é fato é o seguinte, Parnaíba não sabe exercer o seu papel de hub, né? O nome hub do turismo naquela região. A pessoa tinha que descer em Parnaíba e ir para o litoral do Maranhão e ir para o litoral do Ceará. Aí está se fazendo o contrário. Desce em São Luís, pega um carro, vai Lençóis, aí pega outro carro, vem para Parnaíba e aí vai para Fortaleza. Não existe. Aquele negócio de Polo do Delta, Polo não sei de quê, das emoções. Aí cria uma frasezinha assim de efeito, não tem nada. Luiz Correia, uma tristeza. Deixaram a ocupação do povoado lá de Coqueiro, e já agora o Macapá. Macapá, o final é uma tristeza, está uma bagunça geral. Assim como Barra Grande. Agora você vai lá em Jericoacoara, é tudo organizado. Você desce o carro, você não entra com o carro. Tem uma porção lá, uns 40, 50 donos de bug, pessoas que vivem disso. Você pega o carro aqui e vai deixar na porta do hotel. Por que não faz isso no Escorril, no Portinho, não sei aonde? Nada, não tem. Aí, alguém em cima tem que tomar uma decisão e alguém embaixo tem que tomar a decisão. Aí vamos voltar para Oeiras, né?
Quando eu quero vir para Oeiras, eu ligo para ele, é meu guia de turismo aqui. É o mais ilustre guia de turismo do Brasil, do mundo, né? Porque não tem aqui, se eu ligar para a prefeitura, eu quero um guia de turismo, porque eu quero conhecer a região de Oeiras. Não existe. Eu quero conhecer as fazendas antigas de Oeiras. Tem na prefeitura? Tem uma associação de condutores aqui agora. Eu nunca soube, não está divulgado nem nada, né? Então, alguém tem que quebrar o ciclo. Eu acho que no caso é Oeiras. Oeiras não é só aquela coisa do polo, de quê? Histórico e cultural. De quê? Polo histórico e cultural. Nós Histórico. estamos nesse, né? Sim, mas tem muita coisa fora dessa frase histórico-cultural, que é turismo, não é? Então, a prefeitura está aqui, a prefeitura de Oeiras, que é organizada, que é uma das boas, né? Eu não sei, deve ter turismo, Secretaria de Turismo. Cultura e turismo. Ah, você é o próprio, pronto. É onde agora que eu vou chegar. Agora você vai. Agora eu vou fazer uma pergunta. Posso? Pode. Cadê o plano de turismo de Oeiras? Eu quero ver. Não temos ainda. Bom, eu quero, aqui com a testemunha de todo mundo, do promotor aqui, dos professores, do vice-presidente, eu quero me oferecer a lhe ajudar a montar um plano de turismo de Oeiras. Né? Já vou me lembrar do tempo que eu era do planejamento, economista. Só comentar uma coisa com o senhor. Nós estamos na verdade, nós estamos em um processo. Nós já tínhamos o órgão gestor, que é a secretaria, e há pouco tempo fizemos uma mobilização para a criação do Conselho Municipal de Turismo. Certo. Porque já tínhamos o Conselho de Cultura já desde a década de 80. E estamos no processo de construção do Plano Municipal de Cultura também. Porque Estão associados, Isso. Então, agora, o próximo passo desse processo que nós estamos, criado o Conselho, temos agora a turismóloga na estrutura também do município, ela é efetiva e ela está conduzindo esse processo. E agora vamos começar a elaboração do plano Então, municipal. aí você vai, para começar só, depois a gente pode tomar outras conversas. Você vai inverter a equação. Você não vai entrar no polo, você vai entrar criando o polo de Oeiras. Você vai inverter. Por Oeiras tem todos os outros polos. Tem o polo da história antiga, tem um polo, só não tem do mar, do litoral. Mas tem das águas. Tem a barragem, que eu vou conhecer à tarde, não é? E outras tantas águas que tem em Oeiras aqui, que a gente pode desenvolver como atração turística. O problema é que a gente não sabe o que é que tem. Não sabendo o que é que tem, não sabe ir. E não sabe nem ir, nem com quem pode ir, aí é que não vai de jeito nenhum. Então eu passo direto. O exemplo de Amarante, eu estou citando sempre Amarante, a prefeitura está dando um bom exemplo. Eu estou assim, me ligando muito com o secretário de Cultura de lá, que até me convidou para ir para a festa do Divino lá, eu nem dei bola para ele, para Oeiras, naturalmente. Depois, olha, eu tinha um compromisso na universidade, no IFP de Oeiras, eu vou ter que explicar logo. Fica para o próximo ano. Mas Amarante está começando a fazer um trabalho integrado. Por exemplo, lá tem aquela cachaçaleira, a empresa privada, que já fez uma bela pousada, e você vai para lá e já tem tirolesa, tem não sei o que, tem degustação de cachaça. Então já tem gente de Teresina que vai passar fim de semana lá. Leva a família, leva os meninos, né? Vai lá na cidade, vê os 10 museus, casa-museus, né? Aí eu deixo a provocação assim: o que é que Oeiras tem, o que é que Amarante tem? Quem é que tem mais? Né? Oeiras tem mais. Quem é que está fazendo mais por esse setor, turismo e cultura? Está na dúvida. Mas o Oeiras sempre fez. Só que o Oeiras tem muita mais estrutura, mais tradição, as festas religiosas. Certo? Que, por exemplo, eu que sou, me sinto mais ou menos conhecedor do Piauí, de tudo. Eu nunca tinha vindo aqui a uma festa Divino, essa é a primeira vez.
Nunca tinha visto a procissão do fogaréu. Aí o nosso guia, meu guia ali, meu guia preferido. Aí eu combinei com ele as datas, ele me disse, olha, na semana até o dia, é a quinta-feira santa, tem a festa do Rosário. Então, ele que me passou aos poucos uma programação que eu fui fazendo aos poucos. Mas aí por quê? Porque eu estou fazendo um livro sobre o Piauí, livro de fotografia. Cadê o professor saiu? Eu queria depois falar com ele, aquele que veio fazer o desenho aqui. Fotografias e vídeos do Piauí. Porque não existe, essa memória está se perdendo. Aí ontem o Bill me permitiu que eu fosse lá para cima da igreja para fazer umas filmagens de lá, umas fotografias de lá. Então eu tenho hoje 1.900 fotografias já para entrar num site, felipemendespiauí.com.br. Só que o sujeito está fazendo isso para mim, está me enrolando, está com 1 ano e meio e não termina esse site. Né? Mas tem 70 vídeos sobre o Piauí. Aí não é só sobre economia. Então, por exemplo, na cidade de Barreiras, que fica lá pertinho de Corrente, ali embaixo, Barreiras do Piauí, é a única cidade do Piauí que ainda existe carro de boi como meio de transporte habitual. Gente fazendo carro de boi, construindo carro de boi. Eu já marquei com um deles, eu vou lá para pegar ele do começo até o fim. Vou passar 3 dias lá, ele fazendo a roda, ele fazendo não sei o quê, o cambo. Por quê? Porque não existe mais nada disso. Minas Gerais ainda tem, talvez Goiás, né? Mas aqui no Piauí não tem. Então o turismo é uma saída imediata para Oeiras e envolve todas as outras opções que o Piauí tem, menos a praia. Tá bom? Então não. Bom dia, eu quero agradecer o nosso palestrante, a todos os presentes, né? Abrilhantando aqui com seus conhecimentos do desenvolvimento Piauí a todos nós, oeirenses. É uma satisfação. Há uns 2 anos, né? Teve presente conosco também numa palestra da CDL, elucidando esses fatos, esses dados sobre o Piauí. E aí, Felipe, eu tenho aqui, no meu posicionamento, eu quero trazer um dado. O Felipe é economista, sempre trabalha em baseado em dados, que é um dado do IBGE para o Oeiras, né? A população ocupada que trabalha na cidade é de 9,6%. Né? Aí fica a pergunta, será se nossa cidade é sustentável ao ponto de ter a força produtiva, a mão de obra, ser abaixo de 10% da população? Né? Fica uma indagação. Porque a gente tem alunos que vai representar o futuro da nossa cidade. Quais são as linhas para a gente trazer de pensamento, para estimular, para que a gente cresça esse número, né, da mão de obra local, aumentar esse número, porque dessa população, 40% mais ou menos é administração pública, 60% iniciativa privada. Então a gente precisa trazer essa problemática real e fica a pergunta, qual seria a solução para isso? Muito bem, aí é outro foco, né? A estatística revela o que passou. O IBGE vai pesquisar na sua casa, né? Registra para trás. O planejamento de governo, no caso, quer fazer para frente. Não existe planejamento para trás, só tem para frente, né? Então a pergunta é assim, eu quero chegar de 9 para quanto? Para você saber, você tem que dizer, eu tenho condições, por onde eu vou passar? Então, a pergunta não é fechada, ela tem que ser desdobrada, decomposta. E aí, uma das coisas que eu li quando era ainda adolescente, e depois continuei lendo, o discurso do método de Descartes. Uma coisa que nunca me esqueci, assim, um problema grande, eu estou dizendo as minhas palavras, um problema grande pode ser decomposto em vários problemas pequenos. Decompõe o problema em vários problemas pequenos e resolva de um por um.
Quando você terminar, você terá resolvido um problema grande que você aparentemente não saberia resolver de uma vez. Não é? Então, emprego. Qual é a decomposição do emprego? Emprego no setor público, na agropecuária, no comércio, vai. Aí para onde é que você quer começar? E você, como planejador do governo, turismo, só pode planejar aquilo que você maneja. O que os outros manejam, você não pode planejar. Eu não posso planejar a melhoria da energia elétrica de Oeiras se eu não manejo isso. Quem maneja é a Equatorial. Eu tenho que ir lá para a Equatorial fazer a melhoria do coisa. O que é que eu manejo, eu como prefeitura? No caso, o emprego e turismo, aproveitando as duas. Eu manejo o apoio à produção, ao pequeno produtor. Por exemplo, aqui houve o anúncio, eu perdi um pouco o contato, depois do negócio de pandemia, aqui tinha uma bacia leiteira, não tinha? Deve existir ainda alguma coisa. Eu acho que é uma das atividades mais fáceis de você modernizar, ampliar e aumentar a produção. Por quê? Porque já existe a tradição, o conhecimento disso. A questão do mel, vamos falar no mel, né? Que é outra coisa que pode ser, já que tem uma empresa fazendo. Então, a prefeitura ela tem que ter certas funções fora daquelas tradicionais. Qual é a função tradicional de uma prefeitura? Fora pagar pessoal, não sei o quê, educação, saúde, hoje, pela própria lei, pela Constituição, obriga que é obrigação da prefeitura fazer saúde básica, não sei o quê, educação fundamental e assim por diante. Fora isso é o quê? Aí não tem. Eu vi uma secretaria aqui, ali onde era a casa do Somário Freitas. Secretaria, não sei de quê, do trabalho, indústria, comércio, trabalho e turismo. Não é isso? Não. Não? Não. Indústria, comércio, trabalho e cultura? Não. Não sei, mas eu vi. Eu vi que... Pronto, isso é o que eu vi que era carne de Somário, olhei para cima, tinha uma inscrição, aí eu vi que tem. Então, é uma coisa que é nova, que esse achou do empreendedorismo. É uma função nova para as prefeituras. Isso não existia há 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? O prefeito fazia calçamento e olhe lá. Mas hoje já tem a própria modernidade e a mudança de política de governo do Estado, já tem. Aí, ó, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, eu sei que o Oeiras não está satisfeita com a GESPISA. É verdade? Pronto, já municipalizou. Então fez o que devia ter feito há mais tempo. Qual foi uma das causas? A GESPISA arrecadava X e não botava nem meio X aqui dentro, em obras ou... Não é isso? Eu estou agora me atualizando. Então é uma função nova da prefeitura. É o saneamento básico. Aí tem indiretamente empregos por aí. Você cria o encanador, o bombeiro hidráulico, não sei o quê, que é tudo daqui, não é da GESPISA lá de Teresina. Né? Depois de todo esse trabalho da prefeitura, estamos falando de prefeitura, que você fizer a próxima pesquisa, certamente esses 9 terão sido 10, 11, 12, ou diminuindo, sei lá, ou aumentando, se você quer aumentar. Ali é emprego, você aumentou. Se for desemprego, você diminuiu. Né? Então, as funções da prefeitura têm que ser novas funções. Na questão do turismo, por exemplo, é uma função nova. E é uma função... Essa da agricultura, em Minas Gerais, por exemplo, as prefeituras fazem muito isso, trabalham com pequenas propriedades. A Emater acabou. A Emater aqui ainda existe? Faz alguma coisa? Mas então, a prefeitura tem que assumir o papel, já que tem que o produtor, principalmente o pequeno produtor, tem que ter uma certa assistência. Exemplo, a pecuária leiteira, por exemplo, se cada um dos produtores for contratar um especialista no assunto, não dá. Mas se a prefeitura criar uma cooperativa, uma associação, aí pode. Então, são essas inovações, sair do tradicional e ir para o novo, é que é um caminho de você chegar a uma solução, como você perguntou, certo?
que mais aí? Pergunta? Bom, mas aí eu trouxe... Aí onde entra aquela questão que o senhor colocou, quando falou lá em Parnaíba. Alguém tem que ter também o comando. Sim, nós tem que ter. Mas alguém tem que aceitar embaixo, porque assim também nós temos muitas parcerias aqui, já tivemos e temos esse suporte do SEBRAE, muitos cursos de atendimento ao turista já foram colocados à disposição numa parceria da Prefeitura com o SEBRAE, né, para mobilizar esses hotéis, restaurantes, e ainda há muita resistência também por conta. Quem é que quebra o ciclo vicioso, né? Aí ele pode dizer, não, mas eu não tenho um faturamento suficiente para botar um frigobar em cada apartamento. Eu cheguei lá, cadê o frigobar? Não tem. Aí eu vou ter que hora que o bar fecha? Não fecha 11 horas. Eu fiquei saindo, estava no computador, aí eu ia lá pegar minha cervejinha, voltava. Fechava o quarto de novo, vestia a roupa, ia lá no... Por que não tem algo aqui dentro do próprio apartamento? Sim, mas o SEBRAE pode ajudar nisso, porque não é só ele. Deve ter dezenas de pequenas pousadas aqui em Oeiras. Tem algumas muito boas. Sim, que precisa. Já abriram algumas. Pois é. A chegada do SESC aqui foi uma iniciativa muito proveitosa também. A gente precisa registrar isso para a cidade. É um divisor de água, foi uma parceria, porque o município cedeu aquele espaço para que fosse construído tanto o hotel quanto aquele parque, né? Fosse todo, não construído, mas requalificado. Com a chegada do SESC, muitos hotéis, eles também passaram a se qualificar. A competição, né? Em outras áreas da cidade, como por exemplo, eu vou dar, assim como esse exemplo que o senhor está dando de forma negativa, nós temos um bom exemplo, uma boa prática, é o Coqueiro Verde, por exemplo. É uma empreendedora local e ela melhorou bastante a estrutura do hotel. O hotel hoje tem uma estrutura legal, com camas box, com frigobar nos quartos. Ela expandiu, tem restaurante, que é uma coisa que faltava. Até uma é porque eu sou turista, nesse momento eu sou turista. Eu não vou falar das coisas boas, vou falar das coisas que não funcionam. Né? É para você cuidar lá na prefeitura ou com os empresários do ramo, né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo para colocar que como você colocou, alguém tem que comprar embaixo, é um processo que precisa ter esse entendimento mesmo entre o poder público e também as iniciativas privadas. Pois é, olha, eu conheço muita cidade histórica de Minas, de Goiás, e aí eu já tinha feito até uma provocaçãozinha com o Bill, é o seguinte, eu conheço a cidade de Goiás. Não pode chamar Goiás velho, daí você vai expulso da cidade. Cidade de Goiás, é uma cidade capital da província de Goiás, que foi criada junto com a do Piauí, diferença de meses. A província de Goiás foi separada de São Paulo, a província do Piauí separada do Maranhão. Aí, em 1759, foi criada a cidade de Goiás, igual aqui Oeiras. Quem é que é maior? A cidade de Goiás é muito maior do que Oeiras. Aí você tem que ir à causa dessa diferença. Você não pode só dizer que é maior. E por que não é maior? É quanto que é maior? Por que é maior? Porque lá teve outra atividade econômica com uma mineração que aqui não teve. E pronto, já começa a explicar daí. Fica mais perto de São Paulo, é outra... Perto do Maranhão, perto do Ceará, qual é a vantagem? Nenhuma. Agora, perto de São Paulo é a vantagem. Perto de Minas, né? Você chega lá em Cidade de Goiás, a cidade inteira vive essa tradição, a tradição, né? Como Oeiras vive, mas Oeiras vive uma vez ou outra no ano, Semana Santa, não sei o quê, Divino, é o ano inteiro. Então lá em Oeiras, lá em Goiás e em Pirinópolis, que é outra cidade também, que serve de exemplo, eles inventam as coisas, festival gastronômico, lá, aí tem um certo período do mês, todo mês tem uma atividade diferente que atrai gente, aí a vantagem hoje é que é perto de Brasília, do turista que vai gastar dinheiro, não é? Mas Teresina está aqui perto, isso? Então, inventem coisas que aproveitem as potencialidades de Oeiras. Gastronomia de Oeiras é um negócio importante. Doce de leite, aquele doce de meio óbvio, de óbvio, não sei o quê. E quando não tem, você inventa, bota uma coisa, isso aqui é da tradição. Corre,
né? Mas você inventou que era. Aquele requeijão que passava ferro aqui. Não existe mais isso, acabou, está acabando, né? Então, invente coisas para você ocupar a rede hoteleira o ano inteiro, ou uma vez por mês, todos os meses, que aí melhora. Felipe, Está gravando. Mas só vai aparecer minha fala, minha resposta. Aproveitar o momento, né, que está com sobre ele, que eu tirar as dúvidas, né, exaurir, né, as dúvidas. A gente tem o ecossistema da malha hoteleira, que tem suas dificuldades. O Stefano bem citou o SESC, que veio para elevar a qualificação desse tipo de segmento, né? Essa elevação de qualificação em um setor é advindo pela concorrência, né? A concorrência chega, você tem que se equiparar à concorrência para poder ter e fidelizar seus clientes, e tudo isso vai otimizando o serviço e o produto para o consumidor, né? A concorrência é a vida do mercado. E a gente está numa situação, eu chamo a atenção para todos, que a gente vai estar sofrendo isso, essas tecnologias, essas transformações, que é a economia compartilhada, né? A gente está tendo essa evolução e as malhas hoteleiras, o ecossistema hoteleiro está sofrendo com esse advento das tecnologias das plataformas, né? Hoje em dia muitos jovens, né, vão optar para ir para uma cidade, ele prefere acessar o Airbnb e ver as possibilidades que às vezes é melhor, é mais vantajoso, mais barato, e opta por isso. Então, se o setor hoteleiro, isso focalizando aqui no turismo oeirense, não despertar quanto antes, né, para essa transformação, pode ser que quando ele for se transformar, ele já foi ultrapassado. Porque a revolução tecnológica, que as plataformas avançam, são muito rápidas, né? Então, eu não sei atualmente, mas há uns 6 meses atrás eu fui entrar no Airbnb para ver como é que estava aqui o cadastro de novas, né, unidades para você se hospedar. Tinham poucas, né? Não sei se aumentou. Acho que o volume, a tendência é cada vez aumentando, se transformando. Então, é um dilema que todos nós temos que enfrentar, né? Que é a revolução da plataforma. As plataformas vão dominar muitos mercados, setores, e talvez o pequeno empreendedor oeirense que está ali se qualificando vai sofrer uma tsunami vinda da tecnologia que talvez ele não esteja percebendo, né? E aí a gente também tem esse outro fator a ser despertado, né? Para poder andar par e passo com essa nova concorrência que é muito mais forte, né? E além disso, a Secretaria de Indústria e Comércio, né, vem fazendo também alguns trabalhos. A gente vê a tendência de qualificar o microempreendedor oeirense, porque esse dado que eu dei foi de 9,6% foi pessoas vinculadas com CLT, né? A gente não tira desse dado aí quem são os microempreendedores, que vem se transformando nessa pejotização, né? E, enfim, só queria fazer esse complemento porque a gente tem mais esse desafio que é a revolução tecnológica. Muito bem. E aí, mais alguma pergunta? E a meninada ali, não pergunta nada? Agora, alguma representante aí dos estudantes do ISP? Vamos fazer ou não vamos fazer? Vai entendendo. Não, só que fazer um... Não pode concordar com tudo. Não, mas está errado. Concordar com tudo está errado. Eu não sou o dono da verdade. Mas você tem que ter alguma coisa para discordar. Como é teu nome? Sim. Ludmila, olha, falou. Meu teu nome? Sim. Tudo bem? Olha, falar, ela sabe falar. Olha, eu fui professor durante um certo tempo, mas eu dava poucas aulas porque eu viajava. Eu ficava à disposição do governo como deputado, eu tinha que ser afastado, né, do carro. Mas o que eu achava melhor na aula é quando os alunos perguntavam. Não só porque dá um descanso aqui a gente, né? Como porque era um sinal de que estava
acompanhando um pouco. E é um sinal também de que é o terceiro e o melhor tipo de estudante, que é o que participa e força o professor a estudar. Se você me faz uma pergunta que eu não sei agora, eu vou estudar, né? Aí eu ligo, ó, agora eu sei. Então, a pergunta de vocês é para forçar o professor a estudar mais. Isso não é agora só, não, é na aula mesmo. Não. Viu, Ludmilas? Sr. Felipe, sobre a agricultura familiar, há um incentivo do governo, da prefeitura, porque tem palestras nas cooperativas, só que tem uma questão cultural, que é aquela questão que os avós passam para os filhos, os filhos passam para os netos dos avós, e vira um círculo vicioso que, às vezes, há um incentivo da prefeitura, só que não... A pessoa fala, isso aqui só dá mais trabalho, isso aqui só dá mais trabalho. E a tecnificação também, tinha que dar um agregamento sobre essa tecnificação, porque quanto mais tecnificação, quanto mais tecnologia na questão rural, agricultura familiar, não é agricultura familiar, agronegócio familiar, tinha que, às vezes, ou ver, o Maranhão está fazendo isso, vamos ver se dá certo aqui, porque lá tem uma questão cultural também, e foi quebrado. Ou vamos falar assim, opa, tem uma questão cultural, então vamos agregar essa questão cultural e tecnificar também. Tipo, tá aqui, o agricultor familiar tá ali. Vai plantar uma coisa, tem que ser na mão, porque não confia. Às vezes tem alguns avós que não confiam na máquina. Fala, é serviço de preguiçoso. Meu avô fala que é serviço de preguiçoso. Meu tio, ele pega uma motosserra, aí vai lá, é serviço de preguiçoso. Porque tem machado. Tem machado, tem tudo. É serviço de preguiçoso. Pois é, também tem pessoas que pensam assim, o que eu vou fazer de tal jeito se meu pai e meu avô fazer de um jeito e dava certo? Os dois estão certos. Viu? Só que, como o senhor falou, quanto menor o trabalho e a melhora na qualidade do trabalho, melhor a rentabilidade do trabalho. E o menor desgaste e menor gasto. Porque uma diária de um cara bom, para brocar uma roça, para brocar a roça. Para brocar uma roça, é 2 dias, dependendo do hectare, dependendo da madeira que está ali. Uma motosserra é 1 dia. 1 dia, a metade do dia. Tendo o óleo 2 tempos, pronto. Já é. E a qualidade de estocamento com trator. E a prefeitura, eu falo bastante, a prefeitura não disponibilizou a máquina de estocamento do trator. A própria trator puxa o toco sem muita dificuldade. Um trator na máquina. E o arado já disponibilizado é bom porque, como na enxada demora um tempo, no arado você arada, já planta, já fica tudo certo. Então eu queria incentivar mais também a questão cultural, ela tem que ser empregada junto com a tecnificação e ver a questão de fora. Fala, opa, tem uma coisa ali de fora que pode ser empregada aqui dentro também. Não vamos ser egoístas. Fala, não, a gente tem que ser assim, 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 porque a gente fez só nosso. A gente tem que ver o que deu certo fora e implantar aqui dentro. Certo. Pois olha, a questão do pequeno agricultor, seja agricultura familiar, seja agronegócio familiar, é que o pequeno que quer ser pequeno vai ficar pequeno o tempo todo, né? Então, vamos supor, os avós se contentavam com a agricultura de subsistência, né? Ou a grande maioria. Mas quem não se contentava, quem produzia a mais para vender, é que foi para frente, foi desenvolver, né?
É tanto que você tem um comportamento diferente desses pequenos, por exemplo, na região norte, na região do Babaçu. Quando o Babaçu dava dinheiro, ninguém plantava nada. Pegava, extraía o babaçu, quebrava um coco lá, amêndoa, e aí vendia amêndoa, né? Então ele tinha a subsistência dele ali. Depois, na região onde tem água, o cara tem uma rocinha ali, uma banana, um pé, uma coisa, para que mais, né? E no semiárido, aqui mesmo, já começa aqui, o sujeito tem que plantar o quê? Era algodão, era coisas que você não comia. Não comendo, você tinha que ter outra coisa para comer. Aí você já tinha duas coisas. Aí sobrava dinheiro. Mas eu vou contar uma história para terminar, porque eu estou vendo aí o horário. Uma história de um planejador, que nem eu, né? Que nem a gente é na prefeitura, lá no setor. Planejar o turismo, planejar não sei o quê. Então o sujeito chegou à beira de um grande lago e estava fazendo um plano de desenvolvimento regional, que pode ser ali do Salinas, né? Desenvolvimento regional de Oeiros. Aí eu cheguei lá, esse sujeito, né? Encontrou um pescador, já com um peixinho aqui separado e o outro na brasa aqui assando, né? Aí ele perguntou, mas você pescou só 2 peixes? Aí ele disse, se eu vou comer um agora e o outro leva para casa. E tomando cervejinha aqui, balançando na rede, debaixo do pé de coco. Aí o sujeito disse, por que você não pescou mais? Aí o cara, pra quê? Você pescava mais, botava no isopor, levava para a cidade, vendia lá. Pra quê? Aí você comprava uma tarrafa maior, uma rede de pesca maior, para pegar 50 peixes, não só 2, 5. Pra quê? Para você ganhar dinheiro. Né? Aí foi, a coisa ia subindo para comprar um barco a motor, diesel, não sei. Para quê? Não, aí você ganha dinheiro, compra um frigorífico para estocar o peixe. Para quê? Aí o sujeito disse, para você ganhar dinheiro, botar as pessoas para trabalhar e ficar aqui balançando na rede, tomando cervejinha e comendo um peixinho assado. Não já é isso que eu estou fazendo? Para que essa confusão todinha? Eu já estou fazendo isso. Né? É o sujeito que quer ser pobre o tempo todo, está satisfeito com a vida. Tem gente que não está satisfeito. Então, muito obrigado, fico feliz de vocês. Vai contar a história depois, viu? Muito boa. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, professor Luiz Felipe, pela brilhante apresentação. Contextualizou, eu sou o Pontibar, sou do Rio Grande do Norte. E aí deu uma aula não só de economia, mas sim muito mais ampla, de história, de todo o contexto. De onde é que você é? De Natal? Apenas nasci em Natal. Meus pais moram em Açu. Açu, isso, Visionia Mossoró. E aí dá para conversar bastante sobre Açu, né? Que Açu é uma cidade histórica com quase 300 anos, porém Mossoró pertencia a Açu, e hoje Açu continua ali estagnado um pouco, cerca de 70 mil habitantes, e do Mossoró se aproxima de 300 mil. E aí o start para tudo isso foi, um deles foi o petróleo, e além da fruticultura também, que deu essa alavancada, além de sal, outros pontos, né? Mas, para comentar aqui um pouco, atualmente eu sou professor aqui do campus, na área de agrárias, sou engenheiro agrônomo, né? E atualmente estou como diretor de ensino, né? E para falar aqui um pouco sobre o que o IFP, né? O IFP Oeiras, né? E aí ele começou com um curso de agricultura lá em 2015, apenas subsequente para aqueles e concomitante para aqueles que estavam terminando o ensino médio ou já tinham concluído o ensino médio, e juntamente com o curso de administração. E em um primeiro momento seria para destravar um pouco essa agricultura do município, o que é que falta para o município do Vale do Canindé, bem como um curso de administração, pensando, agora sim, nós precisamos formar administrador e gerir tudo isso. E o campus cresceu. Hoje, por exemplo, em uma das ações, aqui nós temos uma unidade de aulas práticas, né, chamada UAPP, que já chegou a ter, antes da pandemia, até 28 módulos, ou seja, 28 pequenos núcleos de culturas. Hoje eu confesso que exatamente não sei quantas tem lá, mas certamente não tem as 28, né?
E aos poucos a pandemia veio, teve também um fogo grande em 2020, em qual a gente perdeu boa parte da produção. Mas estamos aí, começamos ali com 80 alunos, hoje são cerca de 640 alunos, e agora nas 3 diferentes esferas, ou seja, do ensino médio, o concomitante subsequente e o superior. Já com 2 cursos superior, e se pensando já em colocar um terceiro, que é engenharia agronômica, que apesar que é um dos cursos mais caros, um bom engenheiro agrônomo talvez seja até mais caro do que formar um médico, devido à sua complexidade e o número de laboratórios. Então, passando também as especializações, saúde escolar, fitotecnia, que é na área voltada a agrárias, e outras já aprovadas, né, Marluce? Como é que é o nome exatamente? Arte, Patrimônio e Linguagem. E aí a gente só precisa respirar um pouco, e a Marluce depois ela vai comentar como é que está isso aí, uma especialização voltada a tudo isso que foi discutido aqui, certamente você já está fazendo por dentro, e cai com uma luva sobre tudo que foi comentado, contextualizado sobre a história de Oeiras e sobre esse potencial turístico, no caso religioso, já relativamente explorado, e há outros potenciais, né? Mas voltando aqui para o IFE, né, deixar bem contextualizado, que, por exemplo, hoje nós temos um projeto chamado AgroIFE Nordeste, em que só atende 100 famílias. Nós temos 10 bolsistas, cada bolsista tem mais 10 famílias, e aí contempla 100 famílias que são atendidas, não vou dizer do Vale do Canindé, mas de São João da Vajota, Oeiras, Santo Inácio, Colônia do Piauí. E eu, como uma pessoa, agora assim, fora, que caí aqui, eu cheguei com GPS no carro para fazer um concurso, de fato eu nem conhecia. E vindo de uma região onde um polo, onde eu queria desenvolver foi a fruticultura, que é a Sul, Rio Grande do Norte, e antes eu estava em Recife, tive brilhantes aulas com a minha formação também um pouco ali ambiental. Eu fui dizer, olha, você vai chegar no Piauí e vai encontrar um potencial enorme de águas subterrâneas de qualidade e que dá para alavancar essa agricultura. De fato, esse colega, o colega professor, ele não sabe mais o porquê que não alavanca. Quais são os gargalos, de fato? O que é que precisa para a gente tornar menos dependente no consumo agrícola, basicamente Petrolina, Juazeiro, e a gente passar a produzir? Pode ter várias interrogações, e aí eu gostaria que você me ajudasse nessa resposta. Mas o porquê? É a falta de assistência técnica, de fato? Não sei. Eu, como engenheiro agrônomo, digo, os solos aqui são cobertos, são pobres, são ruins, mas nada que tecnologia não resolva. A prova disso é aqui. Num caráter técnico, por exemplo, a gente tem um custo elevado de um calcário, com um modo de corrigir o solo, enfim. Mas corrigimos e provamos que consegue produzir. Então, a tecnologia existe. Existe. De fato, nós temos solo ruim. Mas nós temos um bem muito precioso, e aí, eu não sou tão velho assim, mas eu sei que a seca de 93 eu passei, eu sei que eu vim de uma região muito árida, que chove no máximo 600 milímetros, que é a Sul 630, exatamente. Mas eu venho em Angicos, e aí você conhece, você chega a 600 milímetros. E tem economia, já, vamos dizer, relativamente bem desenvolvida para cidades pequenas, né? E aproveitamento máximo dessa água, que no final sai muito mais caro do que, de fato, trazer insumos para tornar esse solo fértil. Então, será que assistência técnica? Será só uma questão cultural? Por exemplo, aqui também se usa muito fogo, onde para lá já é mais consciente que não é o fogo que a razão poderia de limpar a área. Então, eu gostaria de escutar, senhor, o que é que ele precisa? E pegando até o ensejo da fala aqui do colega, que falou da agricultura familiar, né, falando também, ele trouxe um pouquinho da questão cultural, em dizer se isso aqui dá certo, porque isso aqui é uma questão de preguiçoso. Então, ao seu ver, e como economista, e como realmente um grande gestor, já passou por várias partes do governo, o que é necessário para a gente ter esse start agora na economia, partindo sim da agricultura e agricultura familiar, porque a agricultura grande, os grandes já produzem, apesar que só produz o grão, e a gente não é beneficiado, você não tem fábrica de óleo, por exemplo, algumas coisas para aproveitar
um material agora secundário, né? E sim a gente está parando no primário. Mas gostaria de escutar essa... Bom, vai ter que ser outra palestra agora. Porque é muito complicada esse quadro que você quer que eu desenhe. Eu vou ver se eu consigo relembrar de alguns pontos, inclusive, inclusive que algumas coisas que eu quero pensar das perguntas anteriores, né? Vou começar dizendo o seguinte: quando eu era secretário do governador do Piauí, planejamento, todo mês tínhamos uma reunião na SUDENE com todos os governadores do Nordeste e os ministros do Estado, né? E eu lembro bem que o governador, deixa eu até escutar essa história aqui, o governador do Rio Grande do Norte, quando encontrava o doutor Lucídio, dizia assim: Lucídio, era um médico, né? Tratava com você, né? Lucídio, já está chovendo no Piauí? Aí o Lucídio começou, sim, porque pela tradição popular, o inverno começava por aqui e ia até o Rio Grande do Norte. Não tinha internet, não tinha GPS, não tinha nada para essa meteorologia de hoje, para saber previsão do tempo. A previsão do tempo era: está chovendo no Piauí? Tá, então vai chegar no Ceará e tal. Até hoje. Não mudou, né? Ainda bem. Então, primeira coisa é você aprender com quem sabe, com os mais velhos, e deixar de ter a prepotência, a arrogância de saber mais do que ele, só porque se formou no IFP e o ERES. O seu avô sabe coisas que você não sabe, que os professores daqui não sabem e nunca vão saber. Então, você tem que aprender com ele, tem que ter humildade de saber aprender com ele. E tem que ter a capacidade de ensinar ele o que você aprendeu aqui, porque afinal de contas você aprendeu muita coisa aqui, né? Então, esse conhecimento empírico do avô e o conhecimento científico que você aprendeu aqui tem que se juntarem, né? Ou seja, uma das piores coisas que eu acho é um planejador querer resolver, tomar decisões pelo outro, pelo comerciante, pelo dono da pousada, pelo turista que... Vou contar uma historinha. Eu era também secretário, tinha dinheiro lá naquele programa chamado Polo Nordeste. E aí nós programamos muita coisa na região do Gurgueia, Padre Anchieta Cortez, quem é meu amigo e tal. E eu arranjei uma linha de energia para a região Vale do Gurgueia, chamada, hoje é Colônia do Piauí. Eu quero ir aqui eu quero ir no quadro. Colônia do Piauí, hoje é a cidade, né? Colônia do Gurgueia, hoje é a cidade. Nasceu de um assentamento do Padre Anchieta. E lá o Rio Gurgueia faz assim, mais ou menos isso. Que é o Rio Gurgueia, certo? E esse sujeito, chamado Crispim, era o líder dos agricultores, pequenos, mas não era qualquer. Ele se tornou o primeiro prefeito da cidade, então ele não era uma pessoa burra, nem preguiçosa. Aí ele construiu a casa de bomba dele bem aí. Aí eu fui visitar a obra que eu tinha arrumado dinheiro. E vi, aí me levaram para ver o lote do Crispim. Quando eu vi isso aqui, o rio passa aqui, né? Aí eu fiz uma espécie de recriminação, né? Mas Crispim, você botou a casa de bomba no barranco do rio? Aí ele disse: doutor, na cheia do rio, o rio passa para lá. Aí eu lembrei do tempo de ginásio, é física, aí é resultante, né? Então a sabedoria dele, ele aprendeu isso com quem? Não foi na escola, né? É na vida, porque toda enchente o rio faz isso. Enche para lá, ele está num barranco aqui, então a inundação vai para cá. Aí eu disse: ele sabe mais coisas do que eu, né? Eu sei outras coisas mais do que ele, então vamos juntar duas coisas que nós sabemos. Primeira coisa. Segundo, você não atribuir a outra pessoa uma qualidade que você quer que ele tenha. Por exemplo, esse sujeito lá da pescaria, a vida dele é aquela. Tranquilo. É que nem eu hoje, eu estou preocupado com dinheiro, né? Eu passeando, tomando minha cervejinha, né? Visitando ele aqui, ó. O cara podia chegar para mim e dizer assim: você devia estar ganhando dinheiro, dando conferência, vai fazendo consultoria, não sei o quê. Mas o quê? Para quê? Né? Por exemplo, eu venho aqui, se você me convidar, o prefeito, lá o vice-prefeito, para trabalhar com você, junto com você. Não vim ensinar nada, não. Aí eu venho na maior felicidade, que nem aquele pescador, né? Para quê que eu... Né? Eu venho. E essa coisa do desenvolvimento, que aí um pouco da minha experiência,
Você tem que aprender junto com as pessoas o que é que eles querem, o que é que eles podem fazer. E não chegar e trazer uma receita pronta. Como aquele planejador chegou lá querendo dar uma receita pronta para o sujeito que não estava nem aí. Né? Mas se ele conversasse com outros pescadores de lá, ia encontrar um sujeito como o Samuel aqui do Mel, que cresceu, ele fazia caixa de madeira, colmeia, e foi comprando mel e não sei o quê. Tem empresa em São Paulo. Então ele tinha uma outra visão de futuro, uma visão de vida, que esse outro pescador da rede ali debaixo do pé de coco não tinha. Aí o cara disse, não, isso é baiano, esse lá do pé de coco, né? Era um baiano, era preguiçoso. Veja aqui, todo o processo nosso de trabalhar como governo ou como empresário, né, no desenvolvimento é um processo de aprendizado, né? Erros e aprendizado, você vai e vê. O empresário não pode errar muito, se errar quebra. O governo erra e não está nem aí, né? Nem acontece nada com ele, né? Mas se você tem, primeiro, uma combinação de entendimento entre uma geração aqui e outra geração aqui, com os dois conhecimentos, né, juntos, mesma coisa, o governo com a prefeitura, com o Estado, não pode ser só um. O governo se arvora o direito de dizer o que é que vai ser feito em Oeiras. Não. Oeiras é que tem que dizer o que vai ser feito em Oeiras. Né? Mas, para isso, os vários e muitos oeirenses que querem discutir o assunto têm que dizer o que é que querem. E, por último, eu era de planejamento, a CEPLAN tinha dinheiro para programar, de Simplício Mendes, arranjei dinheiro para fazer uma escola rural, tá? Um projeto do Denox lá, Morro dos Cavalos. Né? Aí o Ney Morafé, que era prefeito, disse, mas Felipe, aqui já tem escola. Como é que eu me arvorei no direito de programar uma escola para lá, só porque tinha dinheiro? Eu tinha que ligar para ele, prefeito, o que é que você acha que eu posso fazer? Ele é que tinha que me dizer. Então, essas coisas que eu aprendi ao longo da vida, né, das experiências todas, é que me permite transmitir essa experiência. Não quer dizer que também seja desse jeito. Cada qual faz a sua. Né? Questão, e aí, focando na agropecuária, você pode, e aí você sabe mais do que eu, a agricultura vertical, né? A hidroponia. E eu vi em Colônia do Gurgué, a proposta, o sujeito plantando maracujá uma estaca, ele sobe para cima, não sobe, ele não vai para o chão. Então você tem pouco espaço, tem pouca terra, mas tem água, você faz a agricultura vertical. Ou então você produz culturas mais nobres, com maior valor por hectare, tipo uva, em relação a milho. Se você comparar quanto é o faturamento de um hectare de terra, o produto, na produção, e de uma coisa e de outra. Agora, quanto é que tem de tecnologia num e no outro? Na uva e no milho. Se você plantar o milho no toco, você vai colher 500 quilos por hectare e olhe lá. Se você plantar na terra destocada, mecanizada, vai ter 5 mil, 2 mil, o que seja, né? Então, tudo depende da tecnologia. Agora, se eu só tenho meio hectare, eu não vou comprar um trator para... Aí teria que ter uma associação para fazer. Então, cada situação tem uma solução diferente, né? Mas aí tem tanto assunto para a gente conversar que na próxima vez, se eu voltar aqui, quando voltar, nós temos mais o que conversar. Então, muito obrigado. Hein? Bem, pessoal, eu já tenho notado que alguns alunos aqui têm soltado alguma coisinha que eu percebi bem. E quero garantir a todos, está entendendo? Que o doutor Felipe vai autografar o livro de Economia e Desenvolvimento do Piauí para a biblioteca aqui do centro. Então vocês vão ter a oportunidade de acessar e fazer pergunta a ele, viu? Que ele é muito acessível, né? Olha lá o número de telefone. Bem, o doutor Felipe, ele veio a visitar a nossa cidade, é um velho amigo de Oeiras. O certo é que você não pode passar em brancas nuvens na nossa cidade, a gente vai querer tirar o máximo de informação do amigo. E aqui nós estamos nessa conversa e
com o lançamento do livro. Aliás, são 2 livros, né? Um sobre políticas públicas para o desenvolvimento do Piauí. E o outro é Economia e Desenvolvimento do Piauí. Bom, aqui sei que vai ter compradores, a quantidade que for de compradores, tanto satisfeito. Agora, só que o doutor Felipe me disse que vai reverter a venda desses livros para o Coral Madrigal Nossa Senhora da Vitória. Então, e fique certo, doutor, esses livros poucos que eu trouxe, eu vou ficar com outros, muitos, que eu vou vender tranquilamente, porque eu sou um vendedor. Ele obriga. Eu obrigo. Por falar nisso, falar em obrigar, o doutor Felipe é da Academia Piauiense de Letras. Certa feita, o acadêmico Miguel de Matos, J. Miguel de Matos, veio a Oeiras e foi lá na casa do professor Posidônio, com o Zé Expedito, e era próximo à casa do professor Posidônio. Aí quando saiu lá os 3 com os livros sobraçando para vender livros, né? Meu pai da farmácia, aí vai embora, quer sair lá, vem uma comissão. Aí mamãe pegou no prato, fica aqui, Ditinho. São pessoas boas. Aí veio vender o livro para papai, melhor dizer, mamãe, que me deu um livro sobre a antologia poética piauiense. Valeu, né? Valeu porque esse livro foi importante, mudou o meu pensamento, né? Pois bem, pessoal, o doutor Felipe vai assinar, autografar os livros aqui.